Saudações, pessoal! Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Hoje o vídeo é muito interessante, pois aborda a visão que eu insisto a informar sobre demônios que não são nada do que pintaram para vocês, seres malignos que desgraçam nossa existência e toda a baboseira que inventaram para glorificar e deificar um ser divino em si, que nos chamava a sermos tão divinos quanto ele, o Jesus Cristo. Porém, saindo dessa blasfêmia que tornaram a religião, o Jesus Cristo, nas suas colunas básicas, fazia como Salomão, procurava unir as pessoas pelo amor, sem qualquer distinção no tratamento para pessoas de crenças diferentes. Assim, praticando a união pelo que Jesus Cristo pregava, que infelizmente causou sua morte justamente para aqueles que hoje inventaram uma verdade falsa e hipócrita, hoje trataremos em pauta um assunto pouquíssimo comentado até mesmo por demonologistas, que relegam uma deusa hindu ao grupo de demônios inferiores, Ganga Grama. Uma das principais deusas da mitologia hindu, que, além de ser fêmea, em si já tritura o machismo divino hebreu. Eles não sabiam nada para poderem falar alguma coisa além da surpresa que tinham ao verem os cultos hindus a ela, que outros deuses, entre outros deuses desse panteão. Apesar de não constar no Grimarium Verum original, do qual eu expandirei no Carpe Nigrum, ao conhecer seu perfil, se faz obrigatória na nova edição que agora escrevo. Quem pratica magia perceberá que suas ações podem se expandir para outras necessidades além das que eu aqui descrevo, e de outras formas também. Infelizmente, o Dictionnaire Infernal de Desplancy até que caprichou nas gravuras, mas realmente lhes faltam informações para inclusive expandir sua prática. Possivelmente ainda sofria muita perseguição em pleno século XIX, em comparação com os 72 daimons da Goécia e vários escritos sobre. Então, apenas recentemente, alguns praticantes declaram detalhes de suas práticas, com toda razão, pois, para conhecimento geral, como exemplo do Reino Unido, apenas em 1957 foi derrubada a lei anti-bruxaria. Ou seja, se fosse muito divulgado, era capaz de você ser perseguido até mesmo pela lei. Mas, ao mesmo tempo, ao compreendermos a razão de tanta inexistência atual das informações antigas e confiáveis detalhadas sobre, facilmente compreenderemos que foi a iminente perseguição que provocou isso, gostem ou não. E mesmo existindo ainda alguns grupos muito antigos e muito secretos de poucas pessoas mantendo o legado prático de seus ancestrais, apenas agora com a internet podemos debater esses assuntos para explorarmos a experiência de cada pessoa, para pelo menos somarmos conhecimentos derivados desses sucessos individuais. Isso, além de atualizar muito a prática reduzida e bem incompleta que nos foi deixada por católicos romanos em grimários antigos, atualmente possibilita aprimorar a praticantes fazerem os seus próprios textos mágicos derivados de experiências do que apenas fruto de especulações. Então, apesar do problema que poucas informações são disponíveis sobre, fiz uma coleta de informações práticas, principalmente da Lucifera, nos vídeos dela na Suécia, assim como do pessoal do Black Witch Coven, Demons and Demonology e outros, extremamente ricos em detalhes e informações mais técnicas, como o Quening, por exemplo, e o VK Errano, pelas suas experiências, sempre a nos oferecerem informações a acrescentarmos não apenas nas pesquisas, mas nas nossas práticas. Diante dessa falta de informações, inclusive na Quimbanda, de qualquer assimilação sobre, entre muitos outros no livro, fui obrigado a expandir uma visão mais universal do que o vazio sobre o tema no original e na maioria dos autores que discorrem sobre. Novamente, minha intenção aqui não é competir com ninguém que fale algo diferente do que eu falo ou tenha algo a me acrescentar, mas apenas abordar informações aprofundadas sobre este em particular, ou esta em particular, para você ter informações mínimas a operar com a mesma. O demonologista Colin Desplancy, já em sua época, não conseguiu expressar a malignitude deste daimon em justiça, a incluir, assim, descrições dos Puranas ou outras literaturas hindus a equilibrar o que ele escreveu, mas eu não posso mudar o fato de que ele incluiu Ganga em sua lista. Então, qual a história ou etimologia do Ganga Gramal? O rio Ganges, conhecido como Ganga entre os hindus, é um rio sagrado que, segundo a lenda, uma vez apenas fluiu pelos céus. De acordo com a lenda, certo dia um asceta chamado Bhagirata
recebeu uma bênção de Brahma por sua grande devoção. A linhagem de Bhagirata foi atormentada pela morte, então ele pediu a Brahma para purificar as cinzas dos filhos falecidos de Sagara, para que eles pudessem alcançar o céu. É alguém para lhe conceder um filho. Brahma então concordou, mas avisou-o para invocar Shiva primeiro. Assim, o Bhagavata Purana, um texto sagrado hindu, retrata com precisão o nascimento do rio Ganges. De acordo com o Bhagavata Purana, o Senhor Vishnu, em uma das suas encarnações, apareceu como Vamana, ou não sei se alguém já viu aqueles discos que parecem discos voadores, são esses Vamanas, na arena sacrificial do rei Asura Mahabali. Então, para medir o universo, ele estendeu seu pé esquerdo até o fim do universo e fez um buraco em sua cobertura com a unha do dedão do pé. Através do buraco, a água pura do seno causal, a água divina brâmica, entrou neste universo como o rio Ganges. Tendo lavado os pés de lótus do Senhor, que estão cobertos com açafrão avermelhado, a água do Ganges adquiriu uma cor rosa muito bonita, porque o Ganges toca diretamente os pés da lótus do Senhor Vishnu, Narayana. Antes de descer nesse universo, o Ganges é conhecido como Bhagavat Pad, que significa emanar dos pés de lótus de Deus, ou Vishnu Pad, que é emanar dos pés de lótus de Vishnu, literalmente dizendo. Ele finalmente se estabelece em Brahmaloka ou Brahmapura, que é a morada do Senhor Brahma, antes de descer ao planeta Terra, a pedido do Bhagirata e mantido com segurança pelo Senhor Shiva em sua cabeça para evitar a destruição de Bhumi, ou a Mãe Terra, ou evitar enchentes. O rio Ganga, na verdade, se originou do jata do Senhor Shiva para atender às necessidades do país, de acordo com a mitologia hindu. Então, na descida para a Terra, vários anos depois, um rei chamado Sagara adquiriu magicamente 60 mil filhos. Um dia, o rei Sagar realizou um ritual de adoração para o bem do reino. Uma das partes integrantes do ritual era um cavalo, que foi roubado pelo ciumento Indra. Sagara enviou todos os seus 60 mil filhos por todo o mundo em busca do cavalo. Eles o encontraram no mundo inferior, ou submundo, que, cá entre nós, é uma forma de interpretarmos o mundo intraterreno, dentro da própria mitologia hindu, ao lado de um sábio meditador Kapila. Acreditando que o sábio havia roubado o cavalo, lançaram-lhe insultos e fizeram com que sua penitência de ficar parado e mudo fosse perturbada. O sábio abriu os olhos pela primeira vez em vários anos e olhou para os filhos de Sagara. Com este olhar, todos mesmo, os 60 mil, morreram queimados. As almas dos filhos de Sagara vagavam como fantasmas, pois seus ritos finais não haviam sido realizados. Quando Bhagirata, um dos descendentes de Sagara, filho de Dilip, soube deste destino, ele jurou trazer Ganga para a terra para que suas águas pudessem limpar suas almas e liberá-las para o céu. Bhagirata orou a Brahma para que Ganga descesse à terra. Brahma concordou e ordenou que Ganga descesse para a terra e depois para as regiões inferiores para que as almas dos ancestrais de Bhagirata pudessem ir para o céu. Ganga sentiu que isso era um insulto e decidiu varrer toda a terra enquanto caía dos céus. Alarmado, Bhagirata orou a Shiva para que ela interrompesse a descida da Ganga, como mostram resquícios terracota da era Gupta de Ganga em Arishghatra, encontrados e disponíveis no Museu Nacional de Nova Delhi. Ganga arrogantemente caiu na cabeça de Shiva, mas Shiva calmamente a prendeu em seus cabelos e a deixou sair por pequenos riachos. O toque de Shiva santificou ainda mais Ganga. Enquanto Ganga viajava aos mundos inferiores, ou seja, na fluência do rio, descia até seu desembocar no mar, ela criou uma corrente diferente para permanecer na terra e ajudar a purificar as almas infelizes lá. Ela é o único rio que segue a todos os três mundos: Swarga, que é céu, Prithvi, que é terra, e Patala, mundo subterrâneo ou inferno, ou mundo intraterreno. Assim é chamado de Tripataka, aquele que viaja pelos três mundos em idioma sânscrito. Por causa dos esforços de Bhagirata, Ganga desceu à terra, portanto o rio também é conhecido como Bhagirati, e o termo Bhagirat Prayatna é usado a descrever esforços valentes e realizações difíceis. Já uma dica. Outro nome para qual Ganga é conhecido é Janavi. A história
conta que uma vez que Ganga desceu a terra em seu caminho para Bhagirata, suas águas impetuosas criaram turbulência e destruíram campos e a sadhana de um sábio chamado Janu. Ele ficou furioso com isso e bebeu todas as águas de Ganga. Após isso, os deuses oraram a Janu para libertar Ganga para que ela pudesse prosseguir em sua missão. Provavelmente foi feita uma represa. Satisfeito com suas orações, Janu liberou Ganga, suas águas, ou seja, abriu as comportas de seus ouvidos. Daí o nome Janavi, filha de Janu, para Ganga. Às vezes acredita-se que o rio finalmente secará no final de Kali Yuga, a era das trevas, a era atual. Assim como com o rio Sarasvati, e esta era terminará. O próximo na ordem cíclica será o Satya Yuga, ou a era da verdade. Aqui então temos o texto que é conhecido por muitas pessoas, que é o Rig Veda. O Ganges é mencionado no Rig Veda, que é a mais antiga e teoricamente a mais sagrada das escrituras hindus. O Ganges é mencionado na Diya Stuti, que é no Rig Veda 10.75, que lista os rios do leste a oeste. Em Rig Veda 6.45.31, a palavra Ganga também é mencionada, mas não está claro se é referida ao rio ou não. No Rig Veda 3.58.6 diz que seu antigo lar, sua auspiciosa amizade, ó heróis, sua riqueza está nas margens de Jahnavi ou Jarniyaman. Esse versículo simplesmente se refere ao Ganges. Em Rig Veda 1.116.18 até 19, o Jarnavi e o golfinho do rio Ganges ocorrem em dois versos adjacentes. Grande é a mira deles, responde o avó. Mas você deve invocar Mahadeva para receber o Gangar caindo, pois a terra não pode sustentá-lo. Ninguém, exceto aquele que balança o tridente, pode sustentar sua queda. Assim, Bhagirata adorou Shiva por 1 ano antes de concordar com a tarefa. Então Ganga, em uma torrente poderosa, lançou-se ao céu, onde a cabeça graciosa de Shiva, pensando em seu orgulho, eu devo varrer o grande Deus em minhas águas, mas para as regiões inferiores. Mas quando Ganga caiu sobre os cachos emaranhados de Shiva, ela pôde nem mesmo alcançar a terra, mas vagou por lá, incapaz de escapar por muitos longos anos. Shiva finalmente a deixou alcançar a terra depois de vários anos e ela encheu a terra com água até chegar ao oceano. A linhagem familiar de Bhagirata foi então purificada nas suas águas e alcançou o céu. Então, muitos séculos depois, após lembrado por Colin de Plancy apresentar aos ocidentais em sua Dicionário Infernal, sua obra de 1863, principalmente parafraseando um ritual citado, o travestimento de uma energia endeusada pelos nativos na Índia teve uma realidade corrompida a servir como Ganga Grama, um demônio feminino que era temida, como está descrito pelos tradutores cristãos modernos nas universidades acadêmicas cristãs, que os índios eles temem Ganga Grama. E, portanto, pela incompreensão das religiosidades distantes entre esses acadêmicos cristãos, entra em total contrariedade da sua real natureza, como se esse temor que rendia grandes honras oferecidas aos mesmos deuses hindus, ao invés de um ritual tão dogmático quanto a ditadura do cristianismo na época, já desde o final desde o século XIX, muito antes do Colin de Plancy, já havia problemas. Como, por exemplo, reiterada essa influência estrangeira na interpretação da religiosidade indiana era baseada desde publicações europeias bem rudimentares, como uma anônima em The Missionary Magazine de 1802. Obviamente, aos católicos do Cabresto, eclodiu na referência de Colin de Plancy em seu Dicionário Infernal em diante. Como exemplo, sem mais utilizar a prática católica romana de se esconder em anonimatos, como aquele jornal que lhes falei, aquela revista que lhes falei, Missionary Magazine, acadêmicos como Donald S. Lopes Jr. em seu livro Religions of India and Practice, também Amanda Coomaraswamy no seu livro Myths of the Hindus and Buddhists, e todos apelam à obra desse autor de Cabresto como base para suas teorias acadêmicas, distintas da realidade indiana, ao foco regente sobre esses deuses estrangeiros, ou no termo daimon do grego, para condenarem o que desconhecem. Então, outra lenda realmente indiana descreve Ganga como a segunda esposa de Shiva, que ele usava no cabelo antes de libertar a água do Ganga a percorrer o caminho nos 3 planos. Ter uma segunda esposa fluindo pelo cabelo de Shiva
era um grande ponto de discórdia para sua co-esposa, Parvati, Uma, e sua angústia aparece em uma série de poemas. Só porque eu permito o rio dos deuses Gangá em seus cabelos emaranhados, agora você a tem brincando em suas orelhas, e em breve a terá até mesmo sentada em seu colo. Você trapaceia! Irritada, Parvati, a filha da montanha, acusou a reconstrução do templo de Somanata e detectou isso. Você ouviu dizer que tenho medo da minha co-esposa. Suraduni me ama mais do que você. De sua posição no cabelo emaranhado de Shiva, ela vê como ele me segura em seu coração. Quem mais tem a sorte de ter uma co-esposa assim? Segundo o relato Sarat Kamal Mukherjee. De acordo com as escrituras hindus de Skanda Purana, a deusa Ganga é a mãe adotiva de Kartikeya, ou Murugan, que na verdade era filho de Shiva e Parvati. Parvati, que criou uma imagem de Ganesha, filho de Shiva e Parvati, a partir de suas impurezas corporais, mas que se tornou dotada de vida após a imersão nas águas sagradas do Ganges. Portanto, disse que Ganesha tem duas mães, Parvati e Ganga, e, portanto, chamada de Dvaimatura, e também Gangeya, o filho de Ganga. O épico hindu Mahabharata conta que os Vasus, amaldiçoados pelos Vashishta, pediram a Ganga para ser sua mãe. Ganga encarnou e se tornou a esposa do rei Santanu, com a condição de que em nenhum momento ele questionasse suas ações ou ela o deixaria. Quando 7 Vasos nasceram como seus filhos, um após o outro, Ganga os afogou em suas próprias águas, libertando-os de sua punição, e o rei não fez oposição. Ou seja, não é que ela matou por livre e espontânea vontade, o rei também matou esses filhos do rei. É complexo para a nossa visão ocidental, mas era plausível entre a realeza hindu. Então, somente quando o 8º nasceu, que finalmente o rei se opôs à sua esposa, que também o deixou. Assim, o 8º filho, Diavus, encarnado, permaneceu vivo, preso em forma mortal, e mais tarde tornou-se conhecido em sua encarnação mortal como Bhishma, ou Devavrata, que é um dos personagens mais respeitosos do Mahabharata. Qual o nome alternativo de Ganga Gramal, então? Bhagirati, o Ganga, Ganges, Jarnavi, que é a filha de Jarnu. Quais daimons similares? Pícolos, Gapi, Lamia, Nabérios, Behemoth. Outros demônios relacionados com a cura: Ansorior, Boer, Egin, Foras, Genex. Esse particular, Genex, eu até interpreto que seja uma reinterpretação de Ganga, mas isso é passível de críticas. Até aceito outras interpretações de pessoas de fora que queiram acrescentar comentários a respeito. Tem também Gemos, Eramaya, como já fiz um vídeo já, Marbas, Varbas também. A quem que Ganga Gramal serve? Em virtude de aparecer apenas no dicionário infernal do Deplancy, a falta de informações torna a identidade de seu superior desconhecido. Talvez pelo conhecimento e assimilação de Satya Enki, uma possibilidade seria a supervisão de Satanás diretamente. Ou o Chulu. Vamos lá, qual a aparência de Ganga Gramal? Ela tem 4 braços e segura uma pequena tigela ou jarro, conforme a interpretação da mão esquerda, e um garfo de 3 pontas na direita, ou do garfo uma flor de lótus na outra mão. Mas nas suas manifestações, sem tantos traumas imputados na nossa mente pela religiosidade católica, nem cristã, católica romana, Ganga é o rio Ganges, mas ela também se manifesta como uma mulher ou sereia. Quando se manifesta como mulher, ela é bonita demais para ser confundida com uma mortal. Seu cabelo é comprido e flui em ondas. Ela costuma usar um cinto de pérolas. Na Bengala, ela é uma mulher de cor branca. Bengala, no caso, é aquela cidade de Bengala, na Índia. Ela pode ser representada com 2 ou 4 braços. Qual a sua descrição? No hindi é Ganga, no birmanês é Ipa, ou Ginga. Em Gankai, Tamil é Kangkai. No tailandês é Kongka. É um demônio feminino que os índios temem entre aspas, né? Respeitam. E, portanto, oferecem grandes honras. Ela tem 4 braços e segura uma pequena tigela em uma mão esquerda e um grifo de 3 pontos na direita, na visão mais ocidental. Quais os poderes de Ganga Gramal? Muito utilizada pelos hindus, principalmente na cura de doenças insolúveis, desde determinada época, na origem de seu culto na Índia. Assim, caso a pessoa que lhe fez as promessas em as águas do rio Ganges, ou Ganga no hindu, se recuperasse, honraria Ganga Grama com um dos sacrifícios destacados anteriormente.
Seu elemento água, especialmente a água do rio Ganges, considerada por conter enormes poderes espirituais, é levada em pequenos postes lacrados para serem colocados sobre os altares domésticos. A eficácia total dos poderes da água, no entanto, é obtida principalmente banhando-se nela. Ganga acalma distúrbios mentais e doenças emocionais. Ela fornece fertilidade e cura física. Ela remove a raiva e a culpa. Ela cura, limpa e purifica aqueles que se odeiam ou são oprimidos pela vergonha ou culpa. Quais os atributos de Ganga Grama? Os atributos deste daimon são inexistentes no dicionário Infernales, né? Portanto, diante da imensa propriedade que essa deusa reúne em suas origens hindus, mantidas em práticas religiosas até hoje, é de lá que buscaremos seu significado. Tamanha a ignorância romana a respeito que a lavagem cerebral coletiva numa Bíblia cheia de adulterações, então não há como expandir essa adulteração na pluralidade religiosa dentro das veias dualistas dos romanos. Assim, para embutir na mente da sociedade ocidental a mentira do teatro rubro do Vaticano, é que daimons não conseguiriam nunca explicar conceitos pagãos tão distantes em deuses, mas apenas na jaula intelectual da adulteração romana. Esqueceram este entre os demônios menores. Notem que, assim, ao aceitar que a maior representação deste nos três planos hindus, céu, mundo terreno e submundo, ou mundo intraterreno, o papel da ligação entre essa trilogia no rio Ganges ultrapassa muitos conceitos primitivos do dualismo abraçado pelos assassinos de Jesus Cristo em Roma. Ou seja, quando a mitologia hindu enaltece até hoje o papel transnacional de um rio como fator de união de um povo, mesmo que diante de caminhadas muito longas de meses, da foz ao desembarcar ao mar, ou ao que a Umbanda e a Quimbanda chama de Grande Calunga, né, o mar. Lembremos então que, geograficamente, suas fontes na Índia, Nepal e China, apesar de tamanha poluição que reúne atualmente, o tornam um significado natural muito rico. Diante dessa limitação intelectual católica que não deixou qualquer significado real das origens mitológicas hindus prevalecer, façamos então como o próprio Salomão, pelo menos no que os livros declaram, avaliando os reais deuses estrangeiros, real papel que ele buscava ao intitulá-los como daimons. Ganga, então, é a deusa do rio mais sagrado da Índia, o Ganges. Espero já ter deixado isso claro. Ela é um espírito de abundância, saúde e vigor, conferindo fertilidade, felicidade, saúde e conforto material. Ganga, material no aspecto físico, não no aspecto de bens e propriedades. Ganga é um espírito de incrível poder, é a essência absoluta da água da criação. Longe da patologia romana jogada aos daimons e depois interpretada como uma realidade demonológica, na verdade o papel do rio Ganges era semelhante ao rio Nilo, que levou Moisés para ser criado por uma família nobre egípcia, mas que ele era judeu. Notem aí que, caso prosseguissem nessa condenação de Ganga, ou o nome do rio mais importante da Índia, o Ganges, fariam a demonização em paralelo do Nilo e, por consequência, em paralelo do Kartikeya, Murugan, na Índia. Condenariam o papel de principal ícone da mitologia hebraica, fonte da mitologia do Império Católico Romano. Lembremos que, de acordo com as escrituras hindus, como o Skanda Purana, a deusa Ganga é a mãe adotiva de Kartikeya, Murugan, que na verdade era filho de Shiva e Parvati. O épico hindu Mahabharata conta que os vasos amaldiçoados por Vashishta pediram a Ganga para ser sua mãe. Ganga encarnou e se tornou a esposa do rei Santanu, com a condição de que em nenhum momento ele questionasse suas ações ou ela o deixaria. Quando 7 vasos nasceram como seus filhos um após o outro, Ganga os afogou em suas próprias águas, libertando-os de sua punição, e o rei não fez oposição. Somente quando o 8º nasceu, o rei finalmente se opôs à sua esposa, que o deixou. Assim, o 8º filho, de anos encarnado, permaneceu vivo, preso na forma material, e mais tarde tornou-se conhecido em sua encarnação mortal como Bhishma Devavrata, que é um dos personagens mais respeitados. Assim, concluímos que a natureza de um rio a afogar crianças era uma escolha dos reis, e não um crime perante nossa lei. A lei vigente da época. Quando, ao deixar cada criança ser salva pelas suas águas, ao invés de deixá-las amínguas se afogando, fatalmente o papel mágico de salvar pelas águas é nítido, ou seja, a água tanto pode matar como salvar. Então, o Ganga, o rio Ganges, é mencionado também no Rig Veda, como já falei já. Então, além desse nítido papel de cura desta daimon, então, apesar dessa ação de Shiva, posteriormente se munir o seu cotidiano com a sua parceira, com muita dor de cabeça ao ter Ganga em contato contínuo, o ciúme de sua esposa no momento
em momento algum reduziu o papel do Ganges, né, ou Ganga, a ser um portal para a realização de magias com toda a mitologia hindu até hoje, disponível na magia demoníaca, no caso. Claro que para conhecer os mitos deste povo é necessário um estudo apurado, ainda de pouca variedade no mundo ocidental, porém muito valioso quando se completa o conhecer mágico por esta fonte pouco adulterada por quem está no poder, pelo menos até agora. A diferença neste portal para Hecate, no elemento terra, é seu próprio elemento, água, sentimentos principalmente. Podemos interpretar uma similaridade com Leviatã, outro portal. Porém, uma dissociação se torna clara ao separarmos Leviatã como a Calunga Grande, ou mar, e Gangá com os vastos rios como Nilo, Amazonas, Ganges, entre outros. Além de portais, a fé indiana, enaltecendo o papel deste rio, o tornou o papel prevalecente até hoje para energização, carregamento, empoderamento e, por que não, abertura para usar magia com Gangá e outros mitos hindus. Notem que, além de toda uma mitologia de nomes e deuses, o fluxo natural de água deste rio, apesar da poluição que mantém, até hoje se acredita que o rio finalmente secará no final de Kali Yuga, a Era das Trevas, ou a Era atual, assim como com o rio Sarasvati, e esta era terminará. O próximo da ordem cíclica será o Satya Yuga, ou a Era da Verdade. Longe deste vangloriar de reis, seus status e suas riquezas materiais, apenas aos santificados romanos, santo isso, santo daquilo, entre os hindus a natureza permanece com o seu papel fundamental a salvar a vida humana iminente da real magia. Ou seja, magia é para salvar, magia não é nenhuma condenação como pintaram para nós. Então, quais locais que são sagrados? Gangá está presente em cada gota de água do rio Ganges, óbvio. No entanto, templos foram erguidos ao longo das margens do rio Ganges. Milhões de devotos estão em suas margens o tempo todo. Os principais centros de adoração incluem Gangotri, a nascente do rio, Haridwar, ou Haridwar, onde o Ganges encontra as planícies, Allahabad, onde o Ganges se junta ao rio Yamuna, a cidade sagrada de Varanasi, que é Benares, em outras denominações, a ilha de Sagara, onde o Ganges deságua na Baía de Bengala, e, por fim, o Lago Gangá, o Ganga Talal, nas Maurícias, a maior peregrinação hindu fora da Índia. Quais animais que lhes são sagrados? As pombas, cabras e porcos. Quais eventos que lhes são sagrados? As feiras de banho são realizadas em homenagens ao aniversário de Gangá a cada primavera. A cada 12 anos, no entanto, um grande festival é realizado em Haridwar para coincidir com a entrada de Júpiter em Aquário. Qual sua associação sagrada? Ganga cavalga o Makara, parte peixe e parte elefante ou crocodilo. Quais sacrifícios e oferendas eram para Ganga Grama? Quando eles estão doentes ou ameaçados pelo perigo preeminente, em troca da salvação, os seus fiéis se submetem e, em homenagem a Ganga Grama, por receberem qualquer cura que seja, fazem um ritual de ganchos inseridos nas costas, principalmente de homens, com a ajuda dos quais eles são levantados no ar, pendurados, a bem dizer a verdade. Nesta posição, ele deve realizar alguns truques na presença da multidão. Existem mulheres simples e crédulas convencidas de que essa cerimônia agrada muito ao demônio e que não sofrem nenhuma dor. No momento em que percebem, já estão no ar e os gritos de assistência cobrem as costas delas. Mas, sem desmerecer, algumas até aceitam a purificação. Durante as procissões, essas pessoas atadas com esses cabos, com esses anzóis nas suas costas, eram puxados em uma carruagem com um grande esplendor e às vezes seus fanáticos até se atiravam sobre suas rodas. Isso é uma histeria humana, não necessariamente seja causada pelo deus Gangá. Normalmente, cabras eram sacrificadas a ele. Durante a doença ou outros perigos, ela pode ser encontrada entre aqueles que fizeram um juramento a ela. Se esses fiéis se recuperassem, eles iriam honrar Ganga Grama da seguinte forma: deixar um barbante passar pela cadeira do participante. Então eles dançavam enquanto outros puxavam a corda. Após isso, o ritual, um búfalo era sacrificado e o sangue deixado em um vaso ao lado da imagem Ganga Grama. No dia seguinte, afirma-se que o sangue sumia. Alguns dizem que em vez de um búfalo, vítimas humanas eram sacrificadas, mas isso é só um mito. Que entre os hindus, o demônio Ganga Grama era representado tanto como homens ou mulheres. Isso depende dos demógrafos, que assim variam ao considerarem Ganga Grama como um demônio, com 4 braços e cabeças desproporcionais, e entre esses demônios que interpretavam como adoradores do mal,
que invocavam e se torturavam. Talvez pela incompreensão desses, claro, de entender qual era o papel da dor para essas pessoas, né, que cultuavam em si do que cultuarem em outras pessoas. Mesmo sem limites de sofrimento, esses fanáticos sempre estiveram dispostos a morrer para satisfazê-la, numa época que eram feitos sacrifícios humanos, quando se dizia que Ganga Grama esvaziava o sangue dos pobres, estará vazio. Então, quando convocar Ganga Gramal, né? Cientes de que lhes ofereço este vídeo para vocês praticarem magia e não criarem uma nova religião, os tempos modernos, pragmáticos, nos trouxeram a um lado do xadrez em que não se busca mais a reverência a deidades perante a submissão humana. Portanto, imediatamente descartada a visão religiosa da magia. Cientes disso, quem pratica já sabe que a religião e magia é a mistura de água e óleo, até que, de tanto encher o recipiente com óleo combustível, incapaz de se misturar com a água, a magia pura, como a água, é obrigada a abandonar o recipiente para que esse modelo de submissão religiosa arcaica prevalecer até a hora que queima a si mesma. Então, longe da demonologia como religião, mas como método de você obter resultados almejados, a sugestão de convocação de Ganga Gramal é, em primeiro lugar, que evite fazer da sua magia uma religião. Imune desse primeiro requisito, focando suas atividades somente nos resultados, estude com o que trabalhará, além do conteúdo que lhe passei neste vídeo pelo computador, notebook, celular e qualquer outro meio, inclusive livros, hoje em dia caindo em desuso. Ciente de que abrirá um novo portal para a tua magia, já desenvolvendo tua magia na forma mais efetiva que puder, inclusive pelos métodos modernos do patchworking, scrying e outros, apesar de que scrying é bem moderno, é bem antigo, mas está voltando a entrar em voga. Inicialmente elabore suas atividades abrindo este daimon como um portal para acessar a mitologia do Extremo Oriente, até o desenvolver para atividades constantes. Após obter sucesso em tuas atividades iniciais, já com Ganga como um portal aberto para tuas práticas, então pode estudar e explorar tua magia com mitologia, principalmente hindu, para as finalidades que você quiser. Quais precauções tomar nas suas convocações? Os peregrinos lançam pequenos barcos feitos de folhas com papel de calêndulas mergulhadas em manteiga clarificada, ghee, ou em chamas. Aqui, por fim, quais evocações de Ganga Gramal são conhecidas? O professor de Direito Público Comparado e pró-vice-chanceler John Bell, em sua obra Bell's New Pantheon, or Historical Dictionary of the Gods, Demigods, Heroes and Fabulous Personages of Antiquity, número 1 e 2, comenta que Ganga Grama era um ídolo dos Brahmins do Oriente Indiano. Ela é representada com uma cabeça e 4 braços, ela mantém em sua mão esquerda uma pequena vasilha e na mão direita um tridente. Pagodás estão em todo lugar erguidas em honra dessa deusa e festivais de estados instituídos a ela. Nessas manhãs eles fervem arroz e à tarde esse ídolo é carregado numa carruagem. Em grande número de cabras é sacrificado nessa data e, ao mesmo tempo, todas as pessoas que, sob doença ou em perigo iminente, fizeram seus votos a Ganga realizam ou se chicoteiam voluntariamente, até que alguns passam por uma cerimônia muito cruel. Eles passam anzóis pelo corpo para fixarem fios em suas costas, como eu já disse, pela qual são pendurados no ar, momento em qual realizam muitos truques a piche, como é dito o termo lá entre os indianos. Como atirar e carregar armas ou manuseando uma espada. Mulheres muito costumeiramente realizam estas festividades, sendo imposto sobre elas uma garantia de que elas não sofrerão dores e para prevenir as pessoas de serem declinadas pelos seus lamentos, daqueles que estão, entre aspas, fisgados. Estão todos gritando durante a exibição. Mas claro que atualmente você pode colher os mesmos benefícios como os indianos fazem com Paragangá, que podem ser transferidos para um boneco que te represente. Quando junto com o fio e agulha que penetrou o seu boneco, poderá unir os pedidos que você desejar. Ok? Então, quais os ens de Kyo do Ganga Grama eu não achei. Então, por favor, quem puder oferecer também os ens, eu agradeço muito o coração, aqui embaixo, aqui na descrição, ok? Bom, esse vídeo foi um pouco longo, mas eu acredito que foi mais completo, para podermos entender isso de uma forma bem completa, muito mais do que o tradicional já nos ofereceu, ok? Agradeço a todos e todas de coração por terem auxiliado e apoiado esse vídeo de novo, e
Desculpa eu ter feito fora da ordem alfabética, mas é que eu só encontrei material agora de Gangá, senão eu teria feito antes. Ok? Um abraço a todos e todas. Tenham todos um ótimo Natal. Assim, próximo domingo nos vemos de novo. Abração.